O diagrama temperatura por tempo, θ vezes T, da figura 6, refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante à razão de 200 calorias por minuto. Então está aí o gráfico, né, de como a temperatura, né, varia com o tempo, beleza? E aí ele pede então, né, com base nessas informações, determine a quantidade de calor sensível recebida pela barra nos 5 minutos iniciais. B, o calor específico do metal, certo? Então vamos lá. Então está aí o gráfico de temperatura por tempo, certo? Ele diz que a massa dessa barra é de 100 gramas, certo? Então vamos anotar isso aqui, né? Então vamos pegar os dados do problema aí, certo? A massa M vale 100 gramas, tá joia? Ele diz que uma fonte de potência constante fornece 200 calorias por minuto. Então, se a gente chama a potência aqui de P, certo? É de 200 calorias por minuto. E, obviamente, quando ele fornece essa quantidade de calor por minuto aí, certo? Essa barra vai absorver essa energia e vai variar a temperatura, né? Como mostra o gráfico aí. Então, se a gente olha o gráfico aí, observa que é uma reta, né? Observe que a temperatura varia linearmente com o tempo. Tá joia? E aí, então, na letra A, ele pede exatamente qual que é a quantidade de calor, né, fornecida, recebida pela barra, nos 5 minutos iniciais. A quantidade de calor sensível. O que é calor sensível? É aquele calor, né, aquela energia, né, transferida, né, que ela é responsável por causar uma variação de temperatura no corpo. Tá joia? Então, vamos para a letra A aqui, ó. Então, letra A. Tá? Então, observe o seguinte. A potência relaciona a quantidade de calor por minuto. Por tempo, né? Nesse caso aí. Desculpa. A potência, né? A definição dela é quantidade de energia por tempo. Nesse caso aí foi dado em calorias por minuto. Tá joia? E ele pede aí a quantidade de calor recebida nos 5 minutos iniciais. Certo? Bom, a gente pode simplesmente fazer uma regra de 3 ou utilizar a definição de potência. Como é bem tranquilo aí, eu já vou fazer direto, certo? Se a cada minuto é fornecido 200 calorias, em 5 minutos são fornecidos 5 vezes, né? Em 5 minutos serão fornecidos 5 vezes 200. Então, a quantidade de calor sensível, certo? Recebida nos primeiros 5 minutos, exatamente 5 vezes 200, que dá 1000 calorias. Já? Essa é a quantidade de calor sensível recebida nesses 5 minutos iniciais aí. Tá joia? Se você quiser ser mais formal, você pode usar a definição, né? Então, ó, de um modo, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. De uma maneira, né, se você tiver com dificuldade, de uma maneira mais formal, certo? Você pode usar. A potência, né, a definição é energia por intervalo de tempo. No nosso caso, então, a potência vai ser Q dividido por ΔT. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente quer calcular o Q, né, como é o caso aqui, ó, não é isso? Se a gente quer calcular o Q, a gente isola o Q. Então, o Q aqui, ó, é dado pela potência vezes o ΔT. Bom, a potência é 200 e o ΔT é 5. E dá exatamente o que a gente calculou lá, né? 1000 calorias. Tá joia? Então, se vocês quiserem usar a expressão de potência, também tá tranquilo aí. Tá joia? Bom, feito isso, ele pede qual que é o calor específico do metal. Não é isso? Bom, a gente sabe que o calor sensível, né?
certo? Ele é dado pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É isso? Isso aqui é a alternativa B, né? Tá? Bom, se eu quero determinar o calor específico, né? Vamos isolar ele aqui na expressão. O calor específico, então, vai ser dado pela quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Tá joia? Então, se você observa aqui, o que a gente já tem? Temos a quantidade de calor, temos a massa, basta calcular a variação de temperatura. E se a gente volta aqui no gráfico, qual que será a variação de temperatura? Ó, no tempo igual a zero, a temperatura era de 10 graus Celsius. E no tempo igual a 5 minutos, a temperatura é de 50. Certo? Então, obviamente, quanto que vale o ΔT aí? O ΔT vale 40. Beleza? Então, nós vamos substituir isso aí. Então, a quantidade de calor é 1000, certo? A massa vale 100 gramas. E a variação de temperatura, 40 graus Celsius. Beleza? Bom, se a gente olha aqui, né? Ó, esse zero pode cortar com esse zero. Esse zero pode cortar com esse pode cortar com esse. Então, vai ficar exatamente igual a 1/4. Certo? Ou 0,25. O quê? Vamos lá. A quantidade de calor é dada em caloria, nesse problema, certo? A massa foi dada em grama e a variação de temperatura em graus Celsius, certo? Então, a resposta do problema é 0,25 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Então, essa é a resposta aí da questão.